eu quero mostrar para vocês o que vocês não devem, em hipótese alguma, fazer no IELTS. E eu vou mostrar 10 itens aqui que vocês devem evitar a qualquer custo. A minha primeira dica aqui, a primeira estratégia é: não tente absolutamente nada novo no dia do seu speaking test. Não tente usar uma palavra que você acabou de aprender. Não tente usar uma estratégia nova que surgiu na sua cabeça minutos antes da prova ou no momento que você está fazendo a prova. No dia do speaking test, você tem que fazer exatamente o que você vinha fazendo quando estava praticando pelo speaking test. Se você tentar algo novo, é muito provável que você se saia mal, que você tenha problemas, se enrole, e isso, obviamente, vai afetar a sua performance e, consequentemente, a sua nota. E a minha segunda dica é a seguinte: não memorize respostas. É importantíssimo que você pratique as perguntas, que você pense em possíveis respostas para as perguntas de diversos tópicos, especialmente daqueles primeiros tópicos que são sempre perguntados na parte 1 para começar o exame. Contudo, se o examinador perceber que você memorizou a resposta para as perguntas, ele ou ela vai mudar completamente de tópico e muito provavelmente vai escolher algo mais difícil para te desafiar, para ver se realmente, né, aquilo estava memorizado ou se você realmente estava respondendo as perguntas com aquela desenvoltura e com aquela fluência de forma natural. A minha terceira recomendação é que você não fique em silêncio durante o exame. Você não pode se dar ao luxo de parar para pensar. Há estratégias que você pode utilizar para conseguir comprar algum tempo para você conseguir pensar em respostas para questões mais complexas. Contudo, ficar em silêncio não é uma boa estratégia. Você precisa se manter falando o tempo todo, até porque você só tem 15 minutos no exame para mostrar todo o seu potencial, para mostrar o seu nível de inglês e convencer o examinador de que você merece uma boa nota. Então, ficar em silêncio não é uma estratégia, não deve ser feito. E como é que vocês vão conseguir ter mais desenvoltura para falar? Praticando e conhecendo também algumas estratégias para que, mesmo diante de questões muito difíceis sobre as quais vocês nunca pensaram, vocês consigam um tempinho para pensar sem ficar calado. Isso é algo que eu sempre ensino também para os meus alunos nos meus cursos. Questão importante aqui é que alguns alunos, quando eles começam a preparação e eles estão respondendo as questões de speaking, eles viram para mim e falam assim: I don't know, I've never thought about it. E, gente, isso é um exame de proficiência. O IELTS é um exame de proficiência. O examinador não está nem aí para o fato de que você nunca falou sobre aquele assunto ou que você nunca pensou sobre aquele assunto. Você vai, com certeza, ser penalizado se você falar I don't know, I've never thought about it, e ficar calado. Inclusive, tem examinadores que não trocam de tema, continuam insistindo naquele tema para o qual você falou I don't know, I've never thought about it, I don't know how to answer that. E você vai ter que se virar, e se não se virar, você com certeza vai tirar uma nota ruim no exame. Outra questão importante é o uso de vocabulário. Como vocês sabem, se não sabem, vão ficar sabendo agora, o vocabulário é 25% da sua nota no IELTS. Então, não é uma boa ideia usar palavras básicas como good, bad. E good and bad não são só palavras básicas, são palavras imprecisas. Eu sempre dou esse exemplo do filme, né? I like this movie because it's really good. Ok, mas o que você quer dizer com o filme é bom? Porque um filme de terror é bom porque ele te dá muitos sustos. Um filme de comédia é bom porque ele te faz rir. Um filme pode ser bom por diversos motivos. Então, bom não é uma boa palavra para usar. É uma palavra muito imprecisa. Então, você deve evitar essas palavras muito básicas. Good, bad, important, funny. Não dê respostas desorganizadas. Às vezes, tem alguns alunos que começam a resposta falando de uma coisa e depois vai para outra, se embola. As suas respostas precisam ter início, meio e fim. A assertividade é muito importante. E um dos critérios de avaliação do speaking é fluency and coherence. Então, você precisa mostrar que a sua fala ela tem coerência, que você consegue se explicar de forma objetiva, direta, se comunicar de forma efetiva. Se você é aquele tipo de pessoa que começa a falar sobre um assunto e se perde, isso é realmente algo que você vai ter que trabalhar para o IELTS. E não esqueça de dar exemplos. Exemplos pessoais são muito importantes, muito valorizados no IELTS. Quando a gente é capaz de usar o idioma de forma natural para falar sobre nós mesmos,
sobre as nossas experiências, isso fala muito sobre a nossa habilidade em usar o idioma e sobre a nossa fluência. Quanto mais fluente nós somos, quanto mais conhecimentos nós temos do idioma, mais fácil fica para a gente falar sobre a nossa vida de forma natural, de forma despojada. O exemplo é especialmente útil quando eles fazem uma pergunta muito abstrata. Por exemplo, what is happiness to you? O que é felicidade para você? Isso é uma pergunta super difícil. Felicidade, como é que você vai descrever felicidade? Se você tentar falar isso de uma forma abstrata, você vai se dar mal. O mais fácil aqui, o mais óbvio, é que você fale de maneira mais concreta, dando exemplo. Olha, para mim, felicidade é passar um tempo livre com a minha família. Por exemplo, a gente gosta muito de ir a parques no final de semana. Então, todo sábado e domingo de manhã, eu e minha família saímos para andar de bicicleta, para fazer um piquenique no parque, ou simplesmente dar uma caminhada ou sentar e admirar a natureza, admirar os pássaros. É importante que você priorize a fluência. Não deixe de priorizar a fluência. A gente aprende um idioma para conseguir se comunicar com outras pessoas. Eu não aprendo o idioma, eu vou aprender o idioma aqui e vou guardar tudo para mim. Não vou usar o idioma. Não, a principal função da língua é a comunicação. A gente deve estudar antes da prova. Mas chegou no dia da prova, você esqueceu a palavra, esqueceu a estrutura, deixa para lá, usa a primeira coisa que vem na cabeça, prioriza a fluência. É claro que quanto melhor for a sua preparação, quanto mais sólida for a sua preparação, mais fácil vai ficar para você no dia da prova de usar vocabulário e gramática para se expressar de forma natural e fluida. E vamos falar agora em relação às respostas. Quando o examinador vira para você e pergunta assim, do you like pizza? Ele não espera apenas que você vai dizer, yes, I do, ou yes, I love pizza. Não, você não pode dar respostas muito curtas no IELTS. Você precisa desenvolver as suas respostas. Então, se o examinador te pergunta, do you like pizza? Ao invés de dizer, yes, I do, ou yes, I love pizza, você vai dizer, of course I like pizza. Who doesn't love pizza? And my favorite pizza topping is mushroom and pepperoni. I make my own pizza sometimes because I really enjoy cooking, but sometimes we also order pizza. Ou seja, então você vai tentar falar alguma coisa aí para poder desenvolver um pouquinho mais a sua resposta. Você pode dizer, ok, eu gosto disso. Por quê? Dá um exemplo também. Então, a dica é sempre dar um pouco a mais do que é perguntado. Não vá tão longe dissertando sobre aquele tema, mas dê um pouquinho a mais. Até porque se você começar a se prolongar muito, o examinador vai te interromper. Não é um problema que ele te interrompa, mas a gente deve tentar evitar. Se você fugir do tema, se você fugir da pergunta, você vai ser penalizado. Muitos alunos fazem isso como uma estratégia para não responder exatamente algo sobre o qual eles não estão seguros ou algo que eles não entenderam. Mas isso não é uma boa estratégia, muito pelo contrário, é uma péssima estratégia. Se você fugir do tema, você vai receber uma penalidade muito alta, porque você não conseguiu responder o que era perguntado, você não entendeu o que foi perguntado para você. Novamente, se você não entender a pergunta, vira para o examinador e seja sincero. Olha, eu não consegui compreender essa pergunta. Você pode repetir para mim, por favor? E se você compreendeu, mas achou a pergunta desafiadora, responda a pergunta mesmo assim. Se você manipular a pergunta completamente achando que você está se dando bem, não está. Você vai receber penalidade, porque o examinador vai te penalizar como se você não tivesse entendido a pergunta.